Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Zulma, movida por um plano ardiloso, consegue manipular Celso e o convence a deixar o bebê sob seus cuidados. Com um discurso carregado de falsas promessas e compaixão, ela garante que cuidará da criança como se fosse sua, afirmando que é o melhor para todos naquele momento. Celso, ainda abalado emocionalmente, cede, mas sem imaginar que está caindo numa armadilha. O que ele não percebe é que Ernesto, escondido nas sombras, escuta toda a conversa e sai perturbado com a revelação. Enquanto isso, Dita toma uma decisão importante sobre seu futuro. Após muito refletir, ela decide colocar um ponto final em seu relacionamento com Quincas. Com firmeza, anuncia que não voltará com ele para o interior e que ficará na cidade para recomeçar sua vida sozinha. Quincas, inicialmente surpreso, não demora a se distrair. Ele conhece Sônia e logo se mostra encantado com a jovem misteriosa, deixando de lado a tristeza pela perda de Dita. Zulma, temendo ser desmascarada, confronta Ernesto e o expulsa de sua casa com violência. Ela o acusa de traição e o manda embora sem chance de defesa. Ernesto, humilhado, promete que a verdade virá à tona em breve, mas deixa o local em silêncio, ciente de que precisa agir com cautela. Em paralelo, Stella recebe uma mensagem inesperada de um homem do passado. Ao ler o conteúdo, seu semblante muda drasticamente. Ela entra em desespero, sentindo que algo ruim está prestes a acontecer. O segredo que ela tanto escondeu parece estar prestes a ser revelado, ameaçando seu equilíbrio emocional e colocando em risco tudo o que construiu. Enquanto isso, Candinho, mesmo sem provas concretas, sente em seu coração que seu filho está vivo. Ele não consegue explicar, mas tem uma intuição forte, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. Essa esperança o impulsiona a seguir em frente, determinado a encontrá-lo, custe o que custar. Sônia, por sua vez, encontra acolhimento em Margarida, que a recebe com carinho em sua pensão. Sensível à situação da jovem, Margarida oferece um quarto, refeições e apoio emocional, criando um ambiente seguro para que Sônia possa se recuperar e se reorganizar. Celso, ainda abalado pela ausência de Maria, vai até o hospital para resgatar os pertences deixados por ela. Em meio às lembranças e emoções, ele encontra conforto nos braços de Stella, que o acolhe com empatia. Os dois compartilham um momento de profunda conexão, unidos pela dor e pelas incertezas do destino. Zulma, cada vez mais paranoica, começa a desconfiar que Samir, o bebê, foi tirado de sua casa. A suspeita a leva a um estado de tensão crescente. Ela vasculha cada canto do lugar, mas não encontra sinal do menino. Com os nervos à flor da pele, ela se convence de que está sendo vigiada e que alguém está tentando destruí-la. Candinho, o sonhador de bom coração, que nunca perdeu a esperança de encontrar a felicidade, está prestes a viver um sentimento diferente, surpreendente até para ele mesmo. A paixão por Dita, sua amiga de longa data. O que antes era apenas afeto fraterno, vai, pouco a pouco, se transformando em algo mais profundo, mais doce, mais verdadeiro. Tudo tem início num entardecer comum, mas que se revela especial. Candinho, como quem não quer nada, resolve dar uma passada na porta da rádio onde Dita se apresenta com frequência. Ele fica por ali, esperando discretamente, quando ouve pela primeira vez a voz da amiga cantando no ar. A melodia toca direto no seu coração, seus olhos se enchem de lágrimas, e ao fim da apresentação, tomado por um impulso sincero, ele se aproxima de Dita com o coração na mão. Sua voz encantou meu coração por demais, declara ele, com aquela sinceridade pura que só Candinho sabe expressar. Dita, corada, sem saber direito como reagir, sorri, visivelmente tocada pela emoção dele. É um momento singelo, mas carregado de ternura. Até o burrinho Policarpo, companheiro inseparável de Candinho, dá um zurro inesperado, como se abençoasse aquele encontro. E todos caem na risada, quebrando o clima de nervosismo com alegria. Apesar da leveza, há quem se preocupe com essa aproximação. Tia Manuela,
Zelosa e sempre preocupada com a imagem da sobrinha na cidade, observa tudo com olhos desconfiados. Para ela, o que começa com uma troca de olhares pode acabar em fofoca. E isso é algo que ela quer evitar a todo custo. Afinal, sabe bem como o povo fala, e teme que Dita acabe sendo alvo de comentários maldosos. Mas Candinho, ainda que simples, é persistente quando se trata de sentimento. Ele entende que algo está mudando dentro dele, e que essa mudança envolve diretamente a doce Dita. Determinado a demonstrar seu carinho, resolve preparar um gesto simbólico. Vai até o seu jardim e escolhe com cuidado as flores mais simples, porém mais perfumadas, e as manda para Dita com um bilhetinho carinhoso. Um gesto singelo, mas cheio de significado, que mostra que o que ele sente ultrapassa a amizade. Contudo, o caminho até o coração de Dita não será tão fácil. Quando a flor chega, é Manuela quem intercepta o presente. Ela lê o bilhete, cheira as flores e, com o senho franzido, entende que algo mais está nascendo entre os dois. Sem perder tempo, repreende a sobrinha, tentando convencê-la de que esse tipo de aproximação pode trazer problemas. Dita ouve em silêncio, respeitosa, mas não consegue esconder o brilho nos olhos. A flor, ela guarda. O bilhete, relê em segredo. E o sorriso, por mais que tente conter, insiste em surgir nos lábios. Em meio às incertezas, Dita começa a olhar Candinho com outros olhos. A admiração que sempre teve por ele, por sua bondade, simplicidade e generosidade, começa a se transformar. Os momentos que compartilham ganham outra cor. Um toque de mão, antes inocente, agora parece dizer mais. Um olhar trocado carrega uma profundidade nova. Ela se vê sorrindo sozinha ao lembrar das palavras dele, da voz tremida, da forma doce como ele a trata. E isso a assusta e encanta ao mesmo tempo. Candinho, por sua vez, não se intimida. Continua respeitoso, como sempre, mas mais presente. Ele aparece com um pote de doce que Dita tanto gosta, oferece ajuda nas tarefas do dia, escuta com atenção suas histórias, tudo com um olhar de encantamento crescente. E mesmo diante das tentativas da tia de afastá-los, ele não desiste. A gente não escolhe quem que o coração quer bem, é ele que sabe da gente. Diz em uma de suas conversas com Policarpo, como se buscasse conselhos no olhar sereno do burrinho. A verdade é que, mesmo sem perceber, os dois já estão conectados por um sentimento novo, delicado, mas cheio de força. Um amor que vem surgindo como quem não quer nada, mas que se anuncia com a suavidade de uma brisa. Os pequenos gestos, as palavras sussurradas, os silêncios compartilhados, tudo indica que Dita e Candinho estão se descobrindo um no outro. Não como amigos, mas como algo mais. E mesmo com os obstáculos, com os receios de Manuela ou os julgamentos da cidade, o amor, como sempre, encontra um jeito de florescer. Aos poucos, Dita vai se permitindo sonhar. Vai se permitindo acreditar que talvez ali, diante dela, esteja alguém capaz de fazê-la feliz como nunca antes. Candinho, com sua alma pura e coração aberto, está pronto para amar. E Dita, mesmo com o medo de se machucar, sente que não pode mais ignorar o que pulsa dentro dela. O reencontro dos dois, embalado pela música e pelas flores do jardim, pode ser o início de uma nova história. Uma daquelas que nascem devagar, mas ficam para sempre. Os dobramentos da tragédia que atinge Maria provocam uma reviravolta na vida de diversos personagens. A cena se inicia com Zulma, observando à distância o corpo de Maria, caída no chão, inconsciente, após ter sido atropelada. Ao invés de socorrê-la ou chamar ajuda, Zulma opta por fugir, deixando a jovem à própria sorte, num ato covarde que mudará o rumo de muitas vidas. Enquanto isso, Ernesto confronta Zulma e a surpreende ao afirmar que sabe exatamente de quem é o bebê que ela carrega nos braços. Ele revela ter descoberto que a criança é, na verdade, filho de Candinho, fruto da relação entre ele e Maria. Zulma, acuada, tenta esconder a verdade, mas Ernesto deixa claro que ela não conseguirá sustentar a farsa por muito tempo.
Em São Paulo, Candinho reencontra Cunegundes e sua família. Surpreso com o encontro, ele pede a Sabiá que os oriente e os ajude a se estabelecerem. Ao mesmo tempo, Candinho e Celso seguem firmes em sua busca por respostas e vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana que anteriormente havia feito previsões importantes para a vida deles. Enquanto Maria luta pela vida, é Estela quem a acolhe no hospital. Comovida com o estado grave da jovem, Estela presta os primeiros cuidados e a acompanha no momento mais difícil. Porém, a esperança dura pouco. Celso logo recebe a notícia devastadora de que Maria não resistiu ao atropelamento. Abalado, ele mal consegue acreditar que a cunhada, que tanto lutou por seu amor e por sua dignidade, teve um fim tão trágico. Em paralelo, um novo romance ganha força. Zé dos Porcos e Maria Divina finalmente se entregam aos sentimentos e trocam um beijo apaixonado, selando uma história de afeto que vinha se desenvolvendo discretamente. Já Asdrubal conhece a excêntrica família de Cunegundes, mergulhando de cabeça em um universo caipira e cheio de confusões, o que promete trazer situações cômicas à trama. Enquanto isso, Dita assina o contrato com a rádio, feliz com o avanço em sua carreira, mas o momento de alegria é interrompido ao ver Quincas acompanhado de Francine. A cena a deixa visivelmente abalada, mostrando que seus sentimentos por Quincas ainda estão vivos. Sandra, ao saber da morte de Maria, não esconde sua satisfação. Cínica, ela demonstra prazer com a tragédia, revelando mais uma vez o lado sombrio de sua personalidade. No entanto, Celso, indignado com tudo o que aconteceu, confronta Zulma e exige que ela devolva o bebê de Candinho, determinado a fazer justiça por Maria. Candinho ficará em estado de puro desespero ao receber a terrível notícia de que o navio onde estaria a cigana Carmen, a mulher que levava seu filho, naufragou e não deixou sobreviventes. A revelação vem de Sabiá, que foi atrás de informações a pedido do próprio Candinho. Tá mangando de eu, Sabiá? Me diz que não é verdade. Dói demais. Não há de ser verdade, suplica o caipira. Mas Sabiá confirma a tragédia. Infelizmente é, Candinho. Eu sinto muito. Ninguém sobreviveu. A notícia é um baque. Sentado no chão sem forças, Candinho murmura. Aquele menino é a razão do meu viver. Mas não. Meu filho há de estar vivo. Eu sinto no meu coração. Apesar das palavras de consolo, Sabiá reforça que o garoto estava com Carmen no barco e que o destino foi trágico. Em prantos, Candinho explode em dor. Sinto até dor no peito quando você fala isso. Queria ter ido eu, não o meu menino. Enquanto isso, longe dali, Ernesto surge no orfanato de Zuma e, ao vê-la, se espanta. Você... Eu achei que nem estava mais nesse mundo. Isso deve ser um milagre, comenta. Mas com sarcasmo, ele afirma que milagres não o alcançam. Sua visita, na verdade, tem outro motivo. Ele quer abrigo. Zuma, firme, recusa. Aqui vivem moças solteiras e crianças. Um homem feito você não pode ficar. Ernesto tenta seduzir a prima, mas ela o repele com firmeza. Saia antes que eu comece a gritar. Mas um choro de bebê atrai a atenção do vilão. Ele reconhece o som. Esse choro é muito específico. Eu ouvi um igual. Zuma se irrita e o expulsa com mais força, trancando a porta. Desconfiado, Ernesto comenta consigo mesmo. Será que é o filho do Candinho? Se for, eu faço qualquer coisa para pegá-lo. A desconfiança aumenta quando, mais tarde, Ernesto vê Zuma saindo com um bebê nos braços. Ele a segue até uma rua deserta. O que está fazendo, maluco? Já disse que não vai ficar na minha casa, diz ela, assustada. Ernesto retruca. Não é isso que eu quero, só preciso olhar esse bebê. Zuma nega e o afasta. Sua energia é ruim demais. Ernesto, sarcástico, provoca. Você sabe que somos parecidos. Em certos pontos, você é até pior. Zuma o encara e responde com ameaça. Então sabe do que sou capaz. Não me siga. Assim que se afasta, Ernesto sorri e promete. Eu vou descobrir se esse moleque é do Candinho.
Neste instante, Maria caminha pelas ruas quando vê Zuma com o bebê. Ela congela. Seus olhos fixam-se em um pequeno sinal em forma de asa de anjo na perna do menino. O coração dispara. É o Júnior, o filho do Candinho, diz com a voz embargada. Desesperada, Maria corre até Celso e, ofegante, revela: Eu encontrei o Júnior. Celso fica atordoado. Ele se lembra de quando pagou para Zuma esconder o menino no orfanato. Tentando conter o pânico, pergunta: Onde ele está? Eu vou agora mesmo. Maria o impede. Você vai chamar o Candinho. É mais rápido. Eu mesma vou atrás da mulher. Celso tenta insistir, mas Maria o obriga a ir com urgência até a casa do caipira. Durante o trajeto, ele pensa: se o Candinho souber que o filho tá vivo, Sandra vai me matar. E Zuma pode me delatar. Ao chegar, Celso encontra Candinho arrasado. O sabiá disse que meu filho estava num barco que afundou, mas eu sinto que ele tá vivo, diz o caipira. Celso engole em seco. Deveria contar a verdade? Enquanto isso, Maria corre pelas ruas e reencontra Zuma. Ao ver a vilã com o bebê, grita: Essa criança não é sua! Zuma se assusta, acredita que mais alguém quer roubar seu tesouro e foge correndo. Maria vai atrás, ignorando tudo ao redor. Ernesto, que observa de longe, conclui: se a Maria reconheceu o bebê, é o filho do Candinho. A perseguição termina tragicamente. Ao atravessar a rua, Maria é atingida por um carro. Zuma olha para trás, vê a cena, mas segue como se nada tivesse acontecido. Ernesto, sorrateiro, continua no encalço da prima. Na mansão, Celso sente um calafrio. Tive uma sensação estranha, como se algo ruim tivesse acontecido. Candinho se preocupa. Será que foi por causa do meu filho? Asdrubal tenta racionalizar, mas Sabiá brinca. Achava que arrepios eram só por corrente de ar ou namoro. No hospital, Maria desperta, desorientada. Estela, a enfermeira, tenta acalmá-la. Você está no hospital, logo vai entrar em cirurgia. Maria pede para falar com Celso. Tenho 2 filhos. Pegue esse camafeu, avise meu marido. Fraca, ela cochicha algo no ouvido de Estela. A enfermeira se choca com a revelação. Maria insiste. Prometa que vai contar a ele. Estela promete, mas Maria morre logo em seguida. A notícia chega a Celso, que fica arrasado. Candinho tenta consolar o primo, que por dentro sente alívio. Talvez assim meu segredo fique escondido. Já Sandra comemora. Com a morte da Maria será mais fácil manipular o Celso. Mas Celso revela a verdade a Sandra. Estela me contou. A Maria disse que o filho do Candinho está no orfanato. Sandra, fria, ordena. Então se livre da criança antes que essa enfermeira conte tudo. Enquanto isso, Ernesto invade o orfanato. Zuma o enfrenta com raiva. Esse bebê é do Candinho, o homem mais rico da cidade, grita o vilão. Zuma se surpreende. É sério? Ernesto confirma. Eu tirei ele da mansão. Ia pedir resgate, mas me atrapalhei. Zuma fica extasiada. Eu sabia que ele era minha galinha dos ovos de ouro. Agora é cravejada de diamantes. Mas os dois brigam. Essa criança é minha chance de mudar de vida, diz Ernesto. Só por cima do meu cadáver, rebate Zuma. Enquanto isso, Estela encontra Candinho. Ao ouvir a história dele, ela diz: Seu filho não morreu. Ele está no orfanato. Maria me contou antes de partir. Candinho, atônito, corre sem pensar. Perto do orfanato, ele vê Celso entrando e estranha. O que meu primo está fazendo aqui? Dentro, Celso encontra Zuma e Ernesto discutindo ferozmente. Ele grita: Chega! Essa criança vai voltar pro Candinho. Ernesto protesta, mas Celso o silencia. Minha mulher morreu por causa disso. Agora é justiça. Zuma, debochada, revela. O senhor Celso me paga para esconder o menino. Candinho escuta tudo e entra furioso. Eu tô muito desapontado com você, primo. Sabia da minha dor, preferiu pagar do que devolver meu filho. Ele encara Zuma e decreta: Vou fechar esse orfanato. Essas crianças vão ter um lar digno. E vocês dois vão pagar por tudo.
Com lágrimas nos olhos, Candinho pega o menino no colo, o abraça, sente o cheiro e diz: "É ele, meu filho", e parte emocionado em silêncio. Sabiá chega até Candinho trazendo uma notícia devastadora. Segundo as informações, não houve sobreviventes no naufrágio do navio, o que deixa Candinho completamente arrasado. Enquanto isso, Ernesto procura a ajuda de Zuma, na esperança de conseguir abrigo e se esconder por um tempo. No entanto, Zuma, incomodada e temendo se envolver em confusão, expulsa o primo de casa sem piedade, deixando Ernesto ainda mais desesperado. Em outra parte da cidade, Maria Divina se dispõe a trabalhar na casa de Cunegundes, disposta a ajudar nos afazeres para garantir algum sustento. Dita, por sua vez, tem um momento de grande alegria ao ser consagrada como vencedora em uma premiação de cantores promovida pela rádio, o que lhe dá ainda mais confiança para seguir em frente com sua carreira musical. Enquanto isso, Margarida acaba reconhecendo Lúcio em meio à multidão, o que a surpreende e desperta memórias antigas. Já Celso recebe uma notícia dura. Chega até ele a informação de que o filho de Candinho teria falecido no trágico naufrágio, informação que o deixa consternado e preocupado com a reação do amigo. No meio de tantas mudanças, Lauro faz um gesto generoso e oferece a Estela uma vaga em seu curso de enfermagem, acreditando no potencial da jovem para construir um futuro melhor. Cunegundes, junto de Quincas e Quinzinho, decide que chegou a hora de partir para São Paulo, na esperança de encontrar novas oportunidades e fugir das dificuldades que enfrentam na região. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Em um desdobramento inesperado, Maria acaba reconhecendo o filho de Candinho nos braços de Zulma, o que a deixa perplexa e faz acender um alerta em seu coração. Zulma, percebendo que não conseguiria esconder a criança por muito tempo, entrega o bebê para Ernesto, que finalmente identifica o pequeno como sendo o filho de Candinho. Sem perder tempo, Maria resolve seguir Zulma para tentar entender toda aquela situação estranha. Mas no meio do caminho acaba sofrendo um acidente, o que coloca sua vida em risco e aumenta ainda mais a tensão na trama. Assim, em meio a encontros, desencontros, revelações e acidentes, o destino de Candinho e de todos ao seu redor se mostra cada vez mais incerto, repleto de desafios e provações que vão testar a coragem, a esperança e a capacidade de perdoar de cada um. A busca pelo filho, as tentativas de reconstruir a vida em outra cidade e as chances inesperadas de recomeçar se misturam, tornando o futuro imprevisível e cheio de possibilidades dramáticas, em que qualquer passo em falso pode mudar completamente o rumo dessa história emocionante. Maria, uma das personagens mais queridas da trama, interpretada com grande sensibilidade e carisma, terá um fim chocante. A personagem será vítima de um atropelamento fatal. O desfecho, que promete lágrimas e comoção, chega justamente após uma série de crises no relacionamento dela com Celso, que vinham se intensificando nos últimos capítulos. A relação entre Maria e Celso, que já havia enfrentado muitos altos e baixos ao longo da história, entra em colapso quando Maria começa a perceber comportamentos estranhos do marido. Celso passa a chegar em casa tarde, com sinais de que poderia estar mentindo. Vestígios de lantejoulas em suas roupas, por exemplo, despertam a desconfiança de Maria. Acostumada a lutar para manter a família unida, ela não consegue ignorar as evidências e decide descobrir a verdade por conta própria. Determinada, Maria resolve seguir Celso em uma de suas saídas misteriosas. O que ela presencia a deixa transtornada. Celso está em uma boate, cercado por mulheres, aparentemente se divertindo enquanto ela, em casa, cuida dos filhos sozinha. Indignada e tomada pelo ciúme e pela sensação de traição, Maria invade o local sem pensar duas vezes. Com a voz embargada de raiva e frustração, ela confronta Celso diante de todos, sem se importar com os olhares curiosos à sua volta. "Então é isso que você faz enquanto eu fico em casa cuidando dos nossos filhos? Seu canalha!" Celso tenta se explicar, alegando que estava apenas negociando a compra do Dancing para Sandra, que está prestes a sair da prisão e precisa recomeçar a vida. Mas para Maria, as justificativas soam vazias e sem sentido, incapazes de aliviar a dor da desconfiança que já havia tomado conta do seu coração. Com toda a mágoa acumulada, ela toma uma decisão dura. "Some da minha casa!"
Some da minha vida! Ordena firme, sem dar espaço para discussão. Celso, atordoado, deixa a boate arrasado, percebendo que talvez tenha perdido para sempre o amor de Maria. A separação parece definitiva, marcando o fim de um ciclo repleto de momentos de afeto, mas também de dificuldades e erros. No entanto, o destino ainda reserva um golpe cruel e inesperado para Maria. Poucos dias depois, ela se depara com Zulma, carregando nos braços o bebê de Candinho, que todos acreditavam ter morrido em um naufrágio. O choque é tão grande que Maria, tomada pelo impulso de proteger a criança, começa a perseguir Zulma pelas ruas, na tentativa de recuperar o pequeno e alertar Candinho sobre a farsa. No calor do momento, completamente dominada pela ansiedade e pela pressa, Maria atravessa a rua sem olhar para os lados. O trânsito pesado e a confusão da perseguição tornam a situação ainda mais perigosa. Um carro surge repentinamente e atinge Maria em cheio, lançando-a ao chão com violência. O motorista, sem tempo para reagir, tenta frear, mas o impacto já havia sido fatal. Populares se aproximam, assustados com a cena, enquanto Zulma foge desesperada para não ser pega. Maria, gravemente ferida, não resiste aos ferimentos e morre ali mesmo, sem chance de despedida, deixando para trás filhos pequenos e uma história de vida marcada pela coragem e pela luta. A sequência promete ser uma das mais fortes e comoventes da novela, pois mostra não apenas a tragédia de uma mãe dedicada, mas também a forma cruel e inesperada como o destino pode interromper sonhos. A morte de Maria simboliza a quebra de uma família e a perda de uma mulher que sempre colocou o amor pelos filhos em primeiro lugar. O impacto da cena será ainda maior porque o público acompanhou, ao longo de toda a trama, a trajetória de Maria. Desde o início, ela se mostrou uma personagem forte, batalhadora, disposta a enfrentar qualquer sacrifício para garantir o bem-estar dos filhos e a harmonia do lar. Seu casamento com Celso foi construído com muito esforço, superando obstáculos, traições e reviravoltas. Por isso, a dor de sua partida, justo quando tentava fazer o que julgava ser certo, deve comover profundamente quem assiste. Além disso, a fatalidade da morte de Maria servirá de gatilho para mexer com outros núcleos da novela. Celso, por exemplo, será devastado pela notícia. Mesmo separado dela, ainda nutria amor e respeito pela esposa e vai se sentir responsável, ao menos em parte, pela tragédia. Candinho também ficará chocado ao saber que a amiga morreu tentando salvar o seu filho. A comoção será geral, e a repercussão do acidente promete gerar desdobramentos importantes na história. Depois do atropelamento, haverá ainda cenas emocionantes em que familiares e amigos se despedem de Maria, reunidos em um velório cheio de dor e saudade. Celso, completamente arrasado, chorará ao lado dos filhos, sentindo o peso da culpa e a ausência irreparável da esposa. Candinho, por sua vez, tentará buscar justiça para punir Zulma, que indiretamente provocou a tragédia. Esse arco dramático, portanto, marca um ponto de virada em Eta Mundo Bom, provando que o folhetim não tem medo de apresentar momentos de grande impacto e de mexer profundamente com o coração do público. Maria se despede como uma heroína trágica, vítima de sua coragem e de seu senso de proteção, deixando uma lacuna que dificilmente será preenchida. A morte de uma personagem tão querida e essencial para a trama reforça a carga emocional da novela e mostra que, mesmo em histórias leves e bem-humoradas, a vida pode ser cruel e cheia de armadilhas inesperadas. O público certamente vai se emocionar e levará muito tempo para superar essa perda. Candinho sente um baque profundo ao descobrir que a criança que acreditava ser seu filho não passa de um engano. Abatido, mas decidido a não desistir, ele procura sabiá para dar a notícia e reafirmar sua vontade de continuar buscando o paradeiro do verdadeiro herdeiro. Enquanto isso, Celso decide abrir o jogo com Maria e confessa que só esteve no dancing atendendo a ordens de Sandra, o que faz Maria repensar sua decisão de se separar. Aliviada por entender que Celso agiu pressionado e não por vontade própria, ela decide dar mais uma chance ao relacionamento. Em outro ponto da história, Zé dos Porcos e Maria Divina seguem com suas trocas de farpas e provocações, alimentando uma relação cheia de implicâncias que, no fundo, esconde uma forte atração entre os dois. Enquanto isso, Ernesto visita Sandra na prisão e recebe dela um recado frio e cruel. Ela insiste que o filho de Candinho deve ser eliminado, mostrando que não desistiu de sua vingança mesmo atrás das grades. Aurora, por sua vez, enfrenta um momento delicado de saúde
e acaba sendo internada. Antes de ser levada ao hospital, ela faz um pedido emocionante a Stella, que jamais abandone Annabella, demonstrando toda a sua preocupação com o futuro da jovem e seu desejo de protegê-la. No meio de tantas reviravoltas, Asdrúbal e Celso se unem para convencer Candinho a investir no sonho de abrir sua própria fábrica de biscoitos. Eles acreditam que o negócio pode garantir ao amigo estabilidade e realização, além de representar um novo começo em meio a tantas dores. Candinho, ainda fragilizado pelas notícias sobre o paradeiro do filho, aceita a proposta como uma forma de se manter firme e não perder a esperança. Sem desconfiar de nada, Candinho acaba ajudando Zulma em um momento de necessidade. O que ele não imagina é que a golpista está, na verdade, com o seu verdadeiro filho nos braços, escondendo a criança dele e disposta a qualquer artimanha para levar vantagem. Zulma se faz de vítima e conquista a confiança de Candinho, enquanto continua com seus planos obscuros. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal assim, você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Em meio a essa trama cheia de armadilhas, Sabiá traz uma notícia ainda mais alarmante. Conta a Candinho que a cigana, que estava com o filho dele, embarcou em uma viagem de navio que acabou naufragando. A revelação deixa Candinho arrasado e sem chão, temendo que seu filho possa ter sido uma das vítimas do acidente. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e promete que vai seguir lutando até encontrar a verdade, por mais difícil que seja. Seu coração de pai não permite que ele perca a fé, e é essa esperança que o faz seguir em frente, determinado a recuperar o que lhe foi tirado. O destino de Ernesto em Eta Mundo Melhor será marcado por um castigo inesperado, criativo e repleto de humor, mas também à altura de todas as maldades e armações que ele cometeu ao longo da trama. Depois de uma sequência de golpes, trapaças e enganações que prejudicaram muitas pessoas, o vilão finalmente terá o troco. E o que poderia ser apenas uma punição qualquer acaba se transformando em uma das reviravoltas mais engraçadas e humilhantes da novela. Tudo começa quando Ernesto, incorrigível, resolve aplicar mais um de seus golpes. Dessa vez, sua ambição e falta de escrúpulos o levam a planejar algo ainda mais grave: o sequestro do pequeno Samir. A ideia é usar a criança como moeda de troca em mais um de seus esquemas para tentar lucrar em cima da desgraça alheia. Só que o que Ernesto não imagina é que seus antigos comparsas, Zulma e Celso, estão cansados de suas armações e resolvem dar um basta definitivo na história. Zulma e Celso, que por muito tempo se deixaram levar pelas tramóias do malandro, se unem e montam um plano mirabolante para se livrar de vez dele. A dupla decide misturar comédia pastelão e justiça poética. O objetivo não é apenas derrotar Ernesto, mas fazê-lo passar por uma lição inesquecível e humilhante. Eles armam uma encenação e convencem o Crápula de que a polícia está prestes a prendê-lo por seus crimes. Criam um clima de tensão, com direito a sons de sirenes ao longe, movimentação suspeita e até supostos informantes dando pistas falsas. Desesperado diante da possibilidade de finalmente ser capturado pelas autoridades, Ernesto entra em pânico. Cego pelo medo e pela paranoia, ele não consegue pensar direito e aceita, sem questionar, a sugestão dos comparsas: se esconder dentro de uma grande caixa de madeira até o perigo passar. Para ele, aquele seria apenas um esconderijo temporário. O que Ernesto não imagina é que a caixa foi preparada para outra função: despachá-lo como uma encomenda internacional, direto para a Austrália. Com a ajuda de cúmplices do bem, Zulma e Celso lacram a caixa e providenciam o envio. Enquanto Ernesto acredita que está seguro e escapando da polícia, está, na verdade, sendo embarcado para o outro lado do mundo. A viagem é longa e nada confortável. Sem saber o que o espera, o pilantra se vê preso, desconfortável, com fome e sede, enquanto o avião cruza o oceano rumo ao continente australiano. Após uma passagem de tempo na trama, o público reencontra Ernesto já em solo australiano. O que se vê é uma cena ao mesmo tempo trágica e cômica. Longe de casa, sem documentos, sem dinheiro e sem qualquer apoio, Ernesto está vivendo na pior. Para tentar sobreviver, ele acaba aceitando trabalhar nas ruas, vestido com uma fantasia de canguru, um traje quente e desconfortável que o faz suar em bicas sob o sol escaldante da Austrália. Humilhado, exausto e desesperado,
Ernesto passa os dias pedindo esmola nas calçadas, abordando turistas e moradores locais com um bordão que logo se torna sua marca. Ajude um canguru carente! A frase, repetida com voz cansada e desanimada, passa a resumir a situação do personagem. Um homem que um dia foi arrogante, manipulador e cheio de artimanhas, agora reduzido a um pedinte solitário, sem aliados e sem rumo. O calor insuportável da fantasia faz Ernesto reclamar a todo momento. Esta roupa de canguru me mata de calor. Enquanto tenta tirar o capuz do disfarce para respirar um pouco melhor, ele reflete, ainda que de forma amargurada, sobre a reviravolta de sua vida. A ironia do destino faz com que justamente ele, que tanto se aproveitou das fraquezas e dificuldades dos outros, acabe dependendo da caridade alheia para conseguir sobreviver. Os dias de Ernesto na Austrália são marcados por situações constrangedoras. Além de ter que lidar com o calor da fantasia, ele enfrenta a indiferença das pessoas, que muitas vezes passam por ele sem oferecer sequer um olhar de compaixão. O vilão se vê forçado a improvisar apresentações ridículas nas ruas para tentar conseguir algumas moedas, saltitando como um canguru desajeitado e puxando conversa com os passantes em um inglês macarrônico que mal consegue articular. À noite, sem ter onde morar, Ernesto se abriga em praças, debaixo de marquises ou em estações de trem, sendo constantemente enxotado pela polícia local. Sua situação vai de mal a pior, e ele começa a perceber que não há saída fácil. O sonho de escapar da prisão e continuar aplicando golpes virou um verdadeiro pesadelo. Enquanto isso, no Brasil, Zuma e Celso respiram aliviados por terem se livrado de vez do trambiqueiro. A dupla até se diverte ao imaginar o destino do ex-comparsa, certos de que ele está recebendo uma lição à altura das maldades que cometeu. A trajetória de Ernesto serve como um grande exemplo de como as ações sempre trazem consequências. A mistura de humor e justiça poética na punição do personagem dá um tom leve à trama, mas também reforça a mensagem de que a esperteza em excesso, quando usada para o mal, acaba se voltando contra o próprio espertalhão. A cada novo capítulo, o público se diverte ao ver o pilantra em situações cada vez mais humilhantes na Austrália. Com o tempo, o bordão "ajude um canguru carente" ecoa como um lembrete constante de seu passado desonesto e de como o destino, às vezes, dá voltas surpreendentes. Ernesto, que tanto enganou e usou os outros, agora depende da boa vontade de estranhos em terras distantes, pagando caro, e de forma criativa, por tudo o que aprontou ao longo de sua vida. Assim, o desfecho de Ernesto em Eta Mundo Melhor se transforma em um misto de comédia e lição moral, encerrando de maneira marcante e inesquecível o arco do vilão que, enfim, colhe o que plantou. Cada vez mais desesperada para garantir seu futuro, pressiona Candinho dizendo que precisa receber logo a herança de Filó. O assunto a deixa aflita e ela não mede palavras para cobrar o rapaz. Enquanto isso, Dita, magoada e desapontada com Quincas, começa a repensar o relacionamento dos dois. Ela se sente desprezada e considera tomar outro rumo na vida. Na casa grande, Zenaide surge com uma notícia preocupante. Avisa a Zuma que não há mais mantimentos na despensa, provocando grande alvoroço. Zuma, por sua vez, não parece se abalar. Ao contrário, parte para mais uma de suas armações e leva outra criança para aplicar golpes em nome de sua ambição desmedida. Em outro canto da fazenda, Margarida se encanta com os galanteios de Asdrúbal e, ainda tímida, corresponde às atenções dele, abrindo espaço para um possível romance. Enquanto isso, Selma decide enfrentar Sandra dentro da prisão. Em um momento de coragem, ameaça a vilã e, sem que ninguém perceba, a encara de igual para igual, deixando Sandra abalada, ainda que tente manter a pose. Estela, atenta, fica preocupada ao ver Aurora sentindo fortes dores. A saúde da moça começa a gerar tensão, e Estela teme que a situação piore. Tamires, por sua vez, não consegue tirar Ernesto da cabeça e começa a desconfiar das atitudes dele, sentindo que há algo errado em seus comportamentos. Já Dita, cada vez mais triste, passa a cogitar seriamente deixar Quincas de vez, acreditando que ele não a valoriza como deveria. Em meio a tantas reviravoltas, surge uma notícia que mexe com todos. Sabiá anuncia que encontrou uma pista importante sobre o paradeiro do bebê de Candinho. A revelação enche de esperança o coração do rapaz, que mal consegue conter a ansiedade. Diante dessa possível pista, Dita e Manuela tomam uma decisão corajosa e deixam a fazenda rumo a São Paulo,
acreditando que poderão ajudar Candinho ou até encontrar respostas para seus próprios dilemas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se